Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube Opinião Simone Amorim, onde falo todas as semanas com você através de podcasts ou vídeo sobre temas relacionados às contratações públicas e agora numa série especial para falar sobre a nova lei de licitações. Hoje estamos aqui para falarmos sobre os estudos técnicos preliminares, a sua importância na nova lei de licitações, o que muda em relação à lei 8666 e deixar para você, servidor ou fornecedor, a real importância acerca deste tema, a sua relevância, a necessidade que você saiba fazer e compreender adequadamente o relatório de viabilidade que advém, deste estudo técnico preliminar, ou seja, aquilo que a equipe materializa nos autos acerca do planejamento das contratações. Ao final, se você gostar deste vídeo e ainda não estiver inscrito no meu canal, lhe convido para se inscrever. E se já estiver inscrito, convido-o para permanecer comigo, deixando aí o seu joinha, o seu comentário, colaborando para que, inclusive, possamos ter um maior alcance e relevância em relação aos temas aqui tratados. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações aí das publicações semanais, todas as terças-feiras que faço aqui no meu canal. Então vamos lá. Hoje falaremos especialmente sobre os estudos técnicos preliminares, esta importante matéria dentro da nova lei de licitações que veio remodelado em razão do princípio do planejamento, finalmente inserido na nossa legislação, de suma importância, de extrema importância para o processo de contratações públicas, porquanto aqui no relatório de viabilidade que culmina, que resulta dos estudos técnicos preliminares materializados nos autos, portanto, tudo aquilo que você verificou, que você estudou daquele objeto, vai estar consolidado neste instrumento que subsidiará não somente as etapas superiores, não somente a elaboração do termo de referência, do edital, agora, de acordo com a nova lei de licitações, devidamente publicado, como também subsidiará as fases subsequentes da contratação pública. Então, aquilo que nós observarmos aqui no momento do planejamento desta contratação, onde eu estudo como equipe todo o objeto, o objeto na íntegra, se acerca daquele objeto nós temos legislação específica, como foi aquele objeto na contratação anterior, se o órgão teve a contratação anterior efetivamente para aquele objeto. Então, o que nós precisamos absorver das soluções disponíveis no mercado para a contratação daquele objeto e, enfim, chegarmos à melhor solução para o nosso órgão, tudo isso deve estar consolidado dentro do relatório de viabilidade, que pode culminar na viabilidade, conforme solicitado na solicitação de demanda, pela alteração da viabilidade ou até pela negativa da viabilidade. E sobre o relatório de viabilidade, eu tenho vídeo que pretendo deixar para você aqui fixado, o link para que você possa acessar, mas aqui no meu canal do YouTube já tratei em outras ocasiões sobre os estudos técnicos preliminares, agora novamente abordando sob a ótica da nova lei de licitações e sobre o relatório de viabilidade. Também já falamos aqui sobre a solicitação da demanda, então tanto no meu canal do YouTube quanto no meu IGTV, e aí se você quiser pode estar acessando o meu canal do YouTube nestes outros vídeos para se aprofundar sobre o assunto. Pois bem, princípio do planejamento, que vem com tudo na nova lei de licitações, consequentemente nós temos que o relatório de viabilidade que consolida o estudo técnico preliminar daquele objeto deve ser formalizado por uma equipe de planejamento. Tenho visto muitos órgãos se organizando para realizar os estudos técnicos a partir de equipes descentralizadas em cada secretaria demandante. Tudo bem, mas é necessário uma atenção especial porque
Os relatórios de viabilidade não devem ser formalizados tão somente para o cumprimento de formalidades. Você não deve, em absoluto, copiar itens de outros relatórios ou mesmo da União e depois nem ter conhecimento acerca do que efetivamente deve constar naquele item, porque os órgãos de controle externo estão observando esta prática e, a partir dela, estão notificando os órgãos para as melhorias necessárias nos respectivos relatórios, porquanto percebe-se claramente a falta de entendimento de grande parte dos órgãos em relação aos itens que são postos nos relatórios, a utilidade realmente desse relatório e não apenas o cumprimento pro forma. Nós precisamos, doravante, nos concentrar na fase de planejamento, precisamos entender o que deve advir dos estudos técnicos preliminares de forma a contribuir para a melhoria da contratação daquele objeto, inclusive para a próxima contratação. E a descentralização faz com que a dificuldade seja eminente no momento da migração para o PAC. Portanto, o ideal, o sugerido é que realmente seja formalizada uma equipe de planejamento que vai concentrar toda a expertise acerca da elaboração desses relatórios, que vai padronizá-los de maneira que, a partir de um dado momento, eles se tornem habituais e estejam melhorando a cada contratação e a partir, inclusive, das observações daquela equipe lá na fase de execução daqueles objetos, porquanto há sempre necessidade de colher novos dados para melhorar a próxima contratação. E nisso, como agente mitigadores de riscos, eu tenho falado em todas as oportunidades que me são postas da real utilidade dos fiscais de contratos que precisam necessariamente se adequar às suas funções, se estruturar para colaborar de forma definitiva no planejamento das contratações. Então, a sua função não é só o acompanhamento da execução do objeto daquela contratação, como também validar os atos que foram postos lá na fase inicial dos estudos técnicos preliminares e colaborar no planejamento da próxima contratação. Peço que, se você ainda não estiver inscrito no meu canal, não se esqueça de se inscrever, porquanto é através da sua contribuição desta forma, se inscrevendo, ativando o sininho para receber as notificações, que a gente consegue um maior alcance. Pois bem, me proponho a falar sobre licitação todas as semanas, de maneira simplificada, para que todos os operadores de licitação do Aravante vão conseguindo absorver conteúdo importante para a transição para a nova lei de licitações, e falo com fornecedores também. Fornecedor precisa se preparar de acordo com a nova lei de licitações, inclusive, especialmente, fornecedor precisa conhecer o estudo técnico preliminar, considerando que muito daquilo que ele pensa de repente estar posto de maneira irregular no edital pode estar justificado lá no estudo técnico preliminar, no relatório, pode estar justificado. Portanto, o estudo técnico preliminar, a partir do Portal Nacional das Contratações Públicas, é devidamente publicado lá no portal, mas enquanto isso é de livre acesso, por publicações nos sites, dos entes federativos, dos entes que formalizam as licitações, e se não estiverem adequadamente publicados, porque nós não temos isso dentro da nossa lei 8666, mas sim pela aplicação da boa prática, os fornecedores podem e devem estar solicitando cópia dos ETPs nas licitações ainda formalizadas sob a égide da lei 8666, porquanto o estudo técnico preliminar orienta, subsidia também a formalização das propostas. Este tema requer regulamentação interna, portanto, o estudo técnico preliminar precisa de uma atenção especial de cada ente,
precisa regulamentar e padronizar o instrumento da solicitação da demanda, do relatório de viabilidade, que não deve ser um instrumento fixo, deve conter itens obrigatórios muito claros para que aqueles que forem realizar os estudos possam compreender, mas não deve ser uma peça engessada, de acordo com aquele objeto, deve ser uma peça possível de ser acrescentados itens específicos e importantes para o estudo técnico preliminar daquele objeto, para o planejamento daquele objeto e especialmente para subsidiar as demais fases da contratação daquele objeto. Então, requer conhecimento da equipe, uma especialização das equipes. Os primeiros estudos técnicos preliminares tendem a ser os mais difíceis. A gente naturalmente se opõe às mudanças e agora, com a valorização dos estudos técnicos preliminares, temos que nos ater ao relatório de viabilidade, mas nos próximos relatórios, com certeza, teremos mais experiência e menos dificuldades nas respectivas formalizações. Nós temos também que considerar a alteração do fluxo de processo, porque os estudos técnicos preliminares culminam no relatório de viabilidade, com a viabilidade mantida, alterada ou negada, e a partir da viabilidade atestada neste documento importante é que a autoridade máxima irá então autorizar a contratação. Até então nós tínhamos processo administrativo, nós tínhamos autorização para a realização dos ETPs e agora, doravante, nós teremos a autorização para a contratação a partir da viabilidade, num passo subsequente de formalização da precificação, então a formalização de preço estimável do município, do órgão que está licitando, que é outra fase muito importante contida dentro do planejamento e que não se concretiza dentro do relatório de viabilidade. Tenho visto muitos órgãos aí tentando inserir todo o processo de precificação dentro do relatório de viabilidade, desgastando-se e culminando num prazo maior, numa morosidade maior para a confecção do relatório, sendo que nós temos que ter um preço que orienta apenas a contratação, orienta a decisão do nosso gestor acerca da autorização para a contratação, mas o processo de precificação, repito, no fluxo da construção atual aí do seu processo, deve constar no momento posterior na sua íntegra, para não desgastar a equipe com a possibilidade de não ser autorizada aquela contratação. Então, se você está preocupado em migrar para a nova lei de licitações, que o faça a partir, com certeza e com segurança, da regulamentação deste tema importante que vem com tudo na nova lei de licitações. E a minha pergunta para você é: fornecedor, você está preparado para analisar os estudos técnicos preliminares, identificar aquilo que há de irregularidade e também o que foi legitimado, que você entendia como irregularidade posta no edital, mas acabou sendo legitimado nos estudos técnicos preliminares? Então, se prepare para entender os estudos técnicos preliminares. E você, servidor, está preparado para formalizar de forma efetiva o estudo técnico preliminar nos autos das contratações públicas? Pois é, doravante, isto deve ser uma preocupação recorrente de ambos e culminar numa preparação constante para esta formalização. Se você gostou desse podcast, deixe o seu joinha, não deixe de se inscrever se ainda não for inscrito. Forte abraço no seu coração e até a próxima oportunidade.